O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pagaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos na oitava da Páscoa e nesta semana a liturgia da palavra enfoca as aparições de Jesus aos discípulos de diversas maneiras, em várias circunstâncias, para comprovar a ressurreição. Junto com as aparições estão também os obstáculos para acreditarem, porque não foi fácil para os discípulos acreditarem na ressurreição do Senhor. Eles ainda estavam chocados com a paixão e com a morte do Mestre. Hoje, no Evangelho que nós ouvimos, Jesus aparece às mulheres. Elas vão ao túmulo e voltam amedrontadas, mas alegres. Elas não encontraram o Senhor no túmulo. Elas não têm ainda a certeza de que o Senhor ressuscitou. Não encontraram no túmulo o que terá acontecido. Porém, elas estão cheias de esperança. Há um temor, mas há também uma esperança. E essa esperança enche-nas de alegria, por isso elas vão alegres comunicar aos apóstolos: alguma coisa aconteceu. Não encontramos o Mestre no sepulcro, o sepulcro está vazio. O que terá acontecido? Ele realmente ressuscitou? Vão às pressas, alegres, contar para os discípulos. Enquanto elas vão às pressas e alegres, encontram o próprio Jesus, que vai ao encontro delas e, falando com elas, lhes diz: alegrai-vos. Alegrai-vos, é a palavra de Jesus para elas: alegrai-vos. E depois: não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam
para a Galileia. E aquelas mulheres prostraram-se e abraçaram os pés de Jesus. Podemos imaginar a alegria, a felicidade daquelas mulheres. Elas que foram ao túmulo, na incerteza, o que terá acontecido com o Mestre. Voltavam com dúvida, mas agora tenha certeza, o Senhor ressuscitou. Elas podem tocá-lo, podem prostrar-se aos seus pés. As mulheres são as primeiras a constatar a ressurreição de Jesus. Elas são para nós um exemplo de amor ao Mestre. Essas mulheres que acompanharam Jesus durante a sua vida pública, estas mulheres que receberam de Jesus algum benefício. Jesus libertou Maria Madalena de 7 demônios, isto é, dos males, dos pecados que ela tinha na sua vida. E as outras mulheres que de qualquer maneira foram atraídas pela bondade, pela misericórdia, pelo amor que Jesus demonstrou para com elas. Lembrando que as mulheres naquela cultura não eram tão valorizadas, aliás, eram menosprezadas. E Jesus as acolheu, Jesus as valorizou, Jesus as perdoou. Por isso, elas tinham um grande sentimento de gratidão, de amor pelo Mestre. E por isso que elas vão ao túmulo, movidas por esse amor para com Jesus. São exemplo, portanto, de perseverança, de fidelidade. Não desistem, continuam indo ao encontro de Jesus, mesmo depois que ele morreu. Mas elas são movidas, além do amor, pela esperança, porque Jesus havia dito que ele ressuscitaria no 3º dia. Portanto, havia esta esperança, esperança que naquele momento se torna uma certeza. Elas o encontram vivo. Ele as saúda, ele lhes diz: alegrai-vos. Elas então ficam cheias de exultação, encontram o Senhor está vivo, como ele havia prometido. E elas saem correndo então, elas vão comunicar depois aos apóstolos. Jesus as envia, elas devem comunicar aos seus irmãos. Elas se tornam mensageiras, podemos dizer apóstolas dos apóstolos, porque são elas que vão comunicar aos apóstolos esta grande novidade, esta grande alegria que o Senhor está vivo. Elas se encontraram com ele. E a partir deste encontro com Jesus ressuscitado, então que elas se enchem de alegria, de entusiasmo e vão comunicar para os outros. Comunicar o Evangelho. Devemos comunicá-lo com alegria. O Papa Francisco escreveu o documento A Alegria do Evangelho. E ele diz que o Evangelho é a boa notícia que deve levar alegria ao coração das pessoas. Ele diz: a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por ele e são libertados pelo pecado, libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, a alegria reinasse sem cessar. O encontro com Jesus deve provocar esse entusiasmo, esta alegria. E é isso que deve prevalecer, então, também para nós hoje, em nosso coração. Esta certeza de que o Senhor ressuscitou e está presente em nosso meio. O cristão deve ser alegre. O Papa ainda diz que há cristãos que parecem ter escolhido viver uma quaresma sem Páscoa. Quaresma é o tempo de penitência. Quaresma é o tempo em que nós procuramos a conversão. Mas a Páscoa deve nos encher o nosso coração de alegria. E deveria ser um estado permanente do cristão que se encontra com o Senhor ressuscitado.
Portanto, deve ser a marca do cristão, comunicar o Senhor com alegria, comunicá-lo com entusiasmo. Esta é a nossa missão. Temos que ter consciência de que comunicar o Evangelho é comunicar a vida, é dar esperança para as pessoas. Não podemos desistir diante das situações que nós conhecemos, que existem, pelas quais nós passamos. Jesus mesmo passou por toda essa situação de humilhação e até de morte, mas triunfou sobre a morte, ressuscitou. Por isso que nós nos alegramos. E Pedro dá testemunho da ressurreição do Senhor. Ele nos diz nesta carta, nós ouvimos na primeira leitura, como Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, fez milagres, prodígios, sinais no meio do povo, mas ele foi perseguido, foi morto pelos judeus, foi pregado numa cruz, mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. A morte não podia dominar o Senhor da vida. Deus o ressuscitou, termina Pedro neste trecho, dizendo, ele mesmo, Jesus, com efeito Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas. Cada um de nós deve ser testemunha do Cristo ressuscitado. Então é necessário que nós façamos a experiência das mulheres, nos encontremos com o Senhor, vamos ao seu encontro, Ele vem ao encontro de quem o busca, de quem o ama. Devemos nos sentir amados pelo Senhor, devemos experimentar a sua misericórdia, que liberta, que traz vida, que traz para nós entusiasmo, que nos leva a vencer as dificuldades, as situações adversas. E experimentando o Senhor em nossa vida, nós então iremos ser testemunhas, como os apóstolos, nas Galileias da vida, nas situações em que as pessoas precisam de uma mensagem de esperança, de alegria. É o Senhor que traz a vida para nós. O Senhor deve ser o motivo da nossa alegria. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.